Então, pessoal, dando continuidade a esse contexto aí da sustentabilidade em relação aos biomas brasileiros, né? Mas em se tratando da biodiversidade, temos que lembrar aqui a Convenção sobre a Biodiversidade Biológica, ratificada pelo Brasil em 94. Lembrando que 2 anos antes teve a Convenção da Biodiversidade lá na ECO 92. O Brasil está incluído entre os países dotados da chamada megadiversidade, um grupo de 12 nações que abrigam 70% da biodiversidade total do planeta. Então, daí a relevância aí dessa convenção e a ratificação pelo Estado brasileiro. A lista atualizada e revisada de espécies da fauna brasileira terrestre ameaçadas de extinção foi publicada em 2003, conta com um total de 398 espécies, 190 a mais em relação à primeira lista apresentada e elaborada em 1989, ou seja, fruto de políticas mal sucedidas, né, de exploração dos recursos de forma insustentável, né, essa lista aí ela vem aumentando consideravelmente, ok? Número de espécies vegetais superiores ameaçadas de extinção, né? Observe que no Brasil 35% delas são consideradas vulneráveis, né? 41% em perigo, é um dado preocupante, relevante aí, 1/4 de rara, né? E aí 5% lá indeterminado e 2% provavelmente extinta, ok? Número de espécies da fauna terrestre ameaçadas de extinção por bioma, né? Observe que na Mata Atlântica aí é onde nós temos a maior quantidade, né? Em 2003 eram 269. Observe vocês que em relação ao Cerrado, né? Nós tínhamos em torno de 65, né? E em relação à Amazônia aí, que está em azul, em torno de 41, também um número assustador, né? Mas em relação à Mata Atlântica, devido ser a mais antiga área, né, de colonização, desmatamento, tal, enfim, você tem esse número bem relevante, ok? Biodiversidade, desenvolvimento sustentável, abrange a preservação do meio ambiente, o que implica na conservação de biomas brasileiros. Então tem que ter essa noção, essa conscientização e o conhecimento sobre as mesmas, né? Que uma vez delimitadas de áreas protegidas é fundamental você ter o aparato do Estado nessa proteção, né, dessas áreas aí e o arcabouço também da fiscalização. Ok? Gráfico da distribuição de áreas por unidades de conservação. Observe aí em relação a florestas nacionais, né, em torno de 37%, né? Reserva biológica ele está no patamar de 6,3%, ok? Parque Nacional, um percentual importante aí, mais de 30%, tá bom? Área, interessante, área de relativo ou relevante interesse ecológico, né? Embora tenha um patamar ali de 0,1%, mas também num total geral nacional é relevante, tá bom? Que são verdadeiros resquícios, né, do quadro natural, ok? Unidade de conservação em 2003, sendo o Brasil, né, de dimensões continentais e de riquíssima biodiversidade, né? Você tem aí de forma bem distribuída no Brasil, né? Mas observe aí em relação à Mata Atlântica e à Amazônia, onde você vai ter as maiores concentrações, né? Uns pontos interessantes ali também no sul, ok? E aí um grande problema fruto dessa biodiversidade, né? É a questão da biopirataria, né? Em relação ao tráfico, criação e comércio de animais silvestres, ok? Estima-se que anualmente o tráfico retire cerca de 38 milhões de animais da natureza, vendendo-os ilegalmente para os países do primeiro mundo. Os animais traficados são essencialmente oriundos de países tropicais pobres, né? Em relação à América Latina, Sul e Sudeste Asiático e continente africano, tá bom? Espécies invasoras, né, ou exóticas, né, que foram introduzidas aqui, são aquelas que não sendo originárias de determinados ambientes ou ecossistema neles, se estabeleceram após serem introduzidas pela ação humana ou por fatores naturais. Por exemplo, aí a questão dos javalis, né, um exemplo vegetal, a questão do eucalipto, tal, enfim. A Europa e a região do mar Mediterrâneo são os locais de origem do maior número de espécies de animais terrestres invasoras. Ligações históricas e comerciais com o Brasil, né, e outras partes da América Latina, né, do mundo explicam essa constatação, né, em relação a essas espécies exóticas. Por exemplo, aí, o peixe tucunaré, originado da Amazônia, foi levado para outras bacias geográficas do país, onde se tornou invasor e predador de espécies aquáticas locais. Em relação aos vegetais terrestres, Ásia e África são as maiores fontes de espécies invasoras do país. Exemplo, a jaqueira, a mangueira, a moeira, limoeiro, bananeira e outras aí, também consideradas espécies aí, né, tropicais.
É interessante observar que a grande maioria das espécies vegetais invasoras, mais de 90%, e de boa parte de espécies animais, 23%, foram trazidas para o Brasil intencionalmente, né? E, é claro, passando também por processo de aclimatação, né? Nos chamados jardins botânicos aí, ok? Oceanos, mares e áreas costeiras também, né, de interesse vital dentro dessa perspectiva de conservação da biodiversidade. Sendo o Brasil, né, tendo mais de 7 mil quilômetros de zona costeira, né, então é interessante nós entendermos aí também um pouco mais sobre isso, né, e os seus impactos na atualidade sobre o ambiente são decorrentes de poluição, contaminação e pressão populacional e especulação imobiliária, né, em relação aos resorts, né, ocupação irregular mar adentro, né, o Recife que o diga lá, né, olha o problema sério que vem ao longo das últimas décadas com os tubarões, né, lançando esgotos ali também, né, dejetos, né, de matadouros, né, então tudo isso teve um impacto e foi atraindo, né, esses tubarões para cada vez mais próximo da costa. Zonas costeiras mais densamente povoadas, né, na região nordeste e sudeste, também problema muito sério com a questão do esgoto, ok? Densamente povoada da região norte, né, a costa menos densamente povoada da região norte, e a mais densamente povoada da região sudeste e nordeste, ok? Em relação ao desmatamento, observamos aí também a questão da Amazônia, né? Também já tem em torno de aproximadamente 20% de área desmatada, né? Concentrando as bordas sul e leste da Amazônia, né? O chamado arco do desflorestamento, tá bom? Desmatamento, mapa, foco de calor, né? Observe aí que na Amazônia Legal e no Nordeste, né, você tem as maiores inserções. Mata Atlântica e formações vegetais litorâneas, ok? Corresponde ao segundo maior conjunto de florestas tropicais úmidas do Brasil, em relação à questão da Mata Atlântica, inserida lá no chamado domínio morfoclimático dos mares de morros, né? Também é importante nós fazermos essa conexão, não apenas em relação à questão vegetal, mas do domínio natural propriamente dito, considerado como um dos biomas mais ameaçados de desaparecimento do mundo, né? Cerca de 93% da Mata Atlântica já foi para o espaço, né? Nós temos aí pouco mais de 7%, ou aproximadamente 7% de áreas preservadas que sofrem, né, com a questão da urbanização desenfreada, né? Olha o exemplo aí da Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro. Desertificação e arenização. O Brasil também passa, algumas áreas passam na atualidade por risco, né, de desertificação e arenização, devido ao seu uso intenso, né? Devido ao seu uso intenso, uso intensivo agrícola e também pecuário, né, que vai comprometer, né, a chamada potencialidade do solo, né? Nós temos exemplos disso aí na região sul e no semiárido nordestino. Considerada pelas Nações Unidas como um problema global, ocorrendo em mais de 100 países, por exemplo, lá na África, nos países da região do chifre da África, né, Quênia, Etiópia ali, uma das áreas mais áridas do mundo, também corre riscos seríssimos, né, de desertificação e arenização. Há no Nordeste do Brasil uma área quase de 100 mil quilômetros quadrados com altíssima susceptibilidade, né, climática ao processo de desertificação, né, empobrecimento do solo, ok? Está mais associada ao mau uso da terra, né, o uso intensivo, como havíamos dito, né, sobre a exploração dos recursos naturais, especialmente do solo e da vegetação, do que as mudanças climáticas, né, como é o caso da região do Sahel, né, ou Sahel, no sul do Saara, na África. Na região sul também, como havia dito, né, as áreas indicadas aí correm risco de desertificação, ok? E aí, pessoal, lembrando que também quando nós falarmos dos biomas brasileiros, é importante nós também salientarmos aqui a questão do cerrado, tá bom? Uma região, né, que sofreu nos últimos anos intensa ocupação urbana, né, fruto, né, de inserção de sulistas, né, que vieram em busca de terras baratas, né, e hoje nós temos aí em torno de mais da metade do cerrado sendo comprometida, né, para ceder áreas para essas partes aí. E lembrando que em termos de bioma é o segundo maior em extensão, só perde para a Amazônia, né? E ao contrário da Mata Atlântica, que levamos 3 séculos para acabar com quase 80% a 90% dela, o Cerrado nós levamos 3 décadas, né, para acabar com mais da metade dele, ok? E lembrando também da importância dos outros biomas ali, a questão da Caatinga, a questão do Pantanal, ok? Todos esses são importantes aí para o entendimento, né,
diversidade geográfica brasileira e a sua compreensão para um melhor processo de inserção desses conceitos aí voltados para a sustentabilidade, ok? Então, até a próxima aí e nos vemos aí em outros assuntos.